Bem-vindos ao Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, Organização Nacional de Acreditação, ONA, e o Instituto Ética e Saúde, IES, com o apoio do Ensino Agir, um espaço dedicado ao diálogo, qualificação e ao fortalecimento das melhores práticas para as unidades de saúde. Cada edição do Fórum tem como foco promover conhecimento e ampliar a excelência na gestão e na assistência. Para assistir às edições anteriores, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Prepare-se para um encontro que inspira, conecta profissionais e impulsiona avanços essenciais para o setor. O Fórum começa agora. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONU, Organização Nacional de Acreditação, e do Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensino Agir. Esse encontro é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde que são administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. Esse encontro integra uma série dedicada a fortalecer a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a sustentabilidade das unidades de saúde. Hoje, o nosso tema é qualidade assistencial baseada em indicadores, como construir, monitorar e evoluir. Uma reflexão que é fundamental sobre como estruturar indicadores relevantes alinhados às metas institucionais e às necessidades reais da assistência, além de compreender os desafios na coleta, padronização e interpretação de dados, transformando todas essas informações em decisões para apoiar a segurança do paciente, reduzir a variabilidade e promover uma cultura de excelência. Agradecemos a participação de cada um de vocês. Aproveitamos para reforçar o convite para você compartilhar esse fórum com seus colegas de unidade, colegas de organização social, para participarem aqui com você também. Então, ainda dá tempo da pessoa se inscrever e assistir conosco esse fórum. Esse que, com essa discussão da qualidade assistencial baseada em indicadores, nós temos o prazer de convidar como palestrante Camila Peixoto, que é farmacêutica com residência em farmácia hospitalar pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, é especialista em acreditação hospitalar, auditoria em sistemas de saúde, gestão de projetos e processos. Ela atua como gerente de qualidade e segurança do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, o ISGH, e é responsável também pelo núcleo de gestão estratégica. Ela possui experiência nas metodologias Zona, AXA, Kimentum, e desde 2023 coordena o Quali Summit, um evento científico do Ceará voltado ao compartilhamento das melhores práticas em saúde. Camila, sua experiência, sua visão estratégica vão fazer com que essa palestra, com que esse fórum seja uma oportunidade valiosa para nós compreendermos mais sobre os indicadores, como eles podem ser construídos, monitorados e evoluídos de forma prática e estruturada para impulsionar a qualidade assistencial e a segurança do paciente. Então, seja bem-vinda, Camila. Estamos muito felizes de contar com a sua participação conosco. Esperamos e desejamos a todos que aqui estão participando conosco que seja um ótimo evento, que vocês tenham uma ótima experiência conosco e que cada um dos conhecimentos aqui compartilhados hoje possam ser transmitidos no futuro para as atividades, os processos que vocês estão realizando, propondo com isso que cada uma das atividades assistenciais, administrativas, tenham um olhar para a qualidade, para a segurança, fazendo a diferença sobre tudo que nós estamos realizando no dia a dia. Porque a gente sabe muito bem que falar sobre gestão da qualidade, falar sobre indicadores, é falar diretamente sobre segurança do paciente. Porque quando a gente mensura um processo, a partir disso a gente consegue fazer melhorias, a gente consegue fazer mudanças e a gente consegue fazer com que tudo isso funcione e seja melhor estruturado. Então, agora eu passo a palavra para Camila. Tá com você, Camila. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Estou muito feliz de poder contribuir nesta tarde, um pouquinho aqui a gente conversar, né? Um pouquinho sobre indicador, um pouquinho sobre a importância da gente fazer a gestão desses indicadores, né? Porque não adianta só a gente ter um dado, porque atrás daquele dado existe uma vida,
né? Ainda mais que a gente lida aí com a área da saúde, então aquele número ele precisa ser sentido, né? Fazer sentido para a ponta, para a assistência, porque ali ele representa um paciente, né? Ou muitos pacientes. Então, que essa tarde a gente converse aqui de uma forma leve, né, tranquila, sobre essa temática. Né, agradecer aí o Antônio Cirino por essa oportunidade. Né, eu acho que esses fóruns, eles são muito ricos, é muito importante esse momento de compartilhamento com as outras instituições, porque cada novo tema a gente aprende juntos, né? Com Então, eu vou certeza. compartilhar aqui a apresentação para a gente dar início ao nosso tema. Perfeito, estamos vendo. Camila, fique à vontade. Então, como já foi, né, anunciado, né, o nosso tema é a qualidade assistencial baseada em indicadores, como construir, monitorar e evoluir. E eu gostaria de iniciar com uma provocação, né? E essa provocação seria em qual sentido, né? Quais seriam, né, os indicadores que hoje a gente monitora, gerencia, de fato, eles têm algum impacto, eles geram alguma mudança? Porque muitas vezes a gente vê o gestor, né, repleto de indicadores, mas esses indicadores fazem sentido? Fazem sentido para quem está ali operacionalizando, ou aquele indicador faz sentido apenas para o gestor? E aí, ao longo desse bate-papo, a gente vai conversar sobre como escolher indicadores que fazem sentido para a assistência, como transformar dados em decisão, em ação, como usar indicadores para gerar resultados real no cuidado e como evoluir do monitoramento, né, em busca dessa melhoria contínua, né? Quem trabalha com qualidade trabalha sempre na busca, né, de aprimoramento dessa melhoria contínua. E aqui a gente traz uma imagem, né, que representa um pouco do que eu estava comentando, né, aquele indicador que ninguém entende, né, aí a gente consegue ver nessa imagem um gestor, né, com a mão na cabeça, preocupado, né, vendo aqueles resultados, né, e a equipe assistencial, ela ali sem compreender, né, o porquê daquela preocupação daquele gestor, o porquê que ele está, vamos dizer assim, de certa forma, decepcionado, né? Quando a gente olha nessa imagem, né? Porque nesse contexto, né, o gestor ele está pensando, poxa, ali o paciente esperou mais do que deveria, o paciente poderia ter sido atendido mais rápido, um paciente talvez ele não tivesse evoluído se de repente um evento adverso não tivesse acontecido, a gente pudesse ter evitado aquele evento. E a equipe, né, pensando, se perguntando: somos uma equipe tão qualificada, temos tanto conhecimento técnico, né? Não está acontecendo. E aí, por trás, né, daquele gráfico, daquele número, existe um paciente, existe uma pessoa, existe o amor de alguém, um pai de alguém, uma mãe de alguém, um irmão, né? E diante daquele cenário, a gente vê várias circunstâncias, um tempo de espera alargado, uma falha evitável, uma oportunidade perdida. E se esse indicador ele não fizer sentido para quem está operacionalizando, para quem está na assistência, ele simplesmente ele não acontece. E o que a gente normalmente vê, né? Em algumas instituições de saúde, a gente vê muitas vezes uma instituição com muitos indicadores, porém esses indicadores são pouco utilizados e uma baixa conexão com a equipe assistencial, né, com a assistência. E diante desse desalinhamento, no qual a gestão tem uma linguagem, a assistência tem outra, quem fica no meio de tudo isso? Né, quem paga o preço, vou colocar assim, né, de tudo isso? Ali é aquele paciente, né, o paciente que está ali sob os nossos cuidados, numa situação vulnerável, né, quando a gente procura
estabelecimento de saúde, a gente está vulnerável, né, aguardando ali uma condição, uma melhora, uma recuperação, uma cura, né, então a gente está vulnerável. Então, quando ocorre esse desalinhamento, né, o paciente acaba sendo prejudicado nesse cenário. E diante, né, do que a gente vê, né, que muitas instituições hoje possuem dados, os dados existem números, existem várias coletas. O que que falta, né? O que que falta para ocorrer a mudança? Falta uma decisão. A decisão do dado virar uma ação, né? Não adianta só a gente se deparar com aquele número se eu não tiver uma ação. E essa ação, ela precisa ser concreta, né? Ela precisa ser intencional, para que a gente gere uma melhoria de processo. E qual seria, né, o papel desses indicadores na qualidade assistencial? Aqui a gente traz alguns pontos importantes, né? Então, a segurança do paciente, né? É muito importante a gente ter esse indicador para avaliar a qualidade do cuidado, né? A qualidade da assistência prestada àquele paciente, na identificação dos riscos, dos eventos evitáveis. O indicador ele tem um papel para apoiar na tomada de decisão, transformar aquele dado numa ação, ajudar o gestor na tomada de decisão. E um outro papel muito importante é a busca, né, dessa melhoria contínua, dessa evolução do cuidado, né? Então, esse indicador ele precisa fazer sentido para quem faz a gestão, para quem executa, para quem operacionaliza, para que, de fato, a gente consiga melhor, né, avaliar a qualidade daquele cuidado. E vem a pergunta, né? Por que os indicadores eles falham? Né? Se existe um indicador estabelecido, mas por que a mudança não acontece? Muitas vezes isso acontece por conta do erro na escolha do indicador. Às vezes a gente tem vários indicadores, né? A gente tem um volume muito grande de indicadores, mas esses indicadores muitas vezes eles não estão conectados com os problemas reais daquele setor, daquele processo. Então, não adianta a gente querer mensurar muitos indicadores se esses indicadores não fazem sentido, né? Não estão linkados com algum problema real que aquele processo está passando, não estão conectados com a estratégia, né? Que a estratégia da instituição é o norte, é o caminho no qual os processos precisam seguir, e também quando aquele indicador ele não tem uma clareza do objetivo, né? Por que que de fato ele foi instituído? E por que falhas, né, acontecem na prática? Por que falham na prática? Porque muitas vezes o que, que acontece? Existe um gasto de energia muito grande para coletar um indicador, para ter aquele número, para ter aquele dado, né? Existe, muitas vezes, a gente não tem os processos tão automatizados, e a coleta é muito manual, é muito tratada em planilhas, e falta o principal, que é a falta da análise daquela informação, daquele dado, né? O dado, quando eu tenho o dado, eu não analiso, não compreendo, de fato, a causa raiz daquele problema, aquele resultado, a gente não consegue fazer a gestão daquele indicador. Porque também falha na prática. Quando a gente tem muitas reuniões, por exemplo, de prestação de contas de indicadores, instituições estabelecem esses rituais de prestação de contas, desses accountabilities, porém, se houver uma reunião que for só uma apresentação do dado, daquele número, onde não houver uma mudança, uma decisão, um novo caminho, a gente também não consegue avançar. Um outro ponto crítico, né, nesse processo é quando se trabalha com dados pouco confiáveis. Quando aquele dado ele é subnotificado, quando ele não traduz a realidade daquele problema, daquele processo, então isso também ele gera uma falha.
E um ponto também muito importante é quando não existe a clareza do responsável por aquele dado. A clareza do responsável pela coleta, pelo gerenciamento, né, por aquela meta. Então, quando a gente não tem um CPF, né, um dono para aquele dado, muitas vezes o dado ele não evolui, a gente não consegue fazer a gestão adequada. Porque se eu não tenho o dono, né, quando eu coloco o setor como dono de uma forma bem coletiva, se eu não tenho uma pessoa específica, cada um fica esperando pelo outro. Então, é muito importante a gente definir o dono, quem é o responsável de fato por aquela entrega, né, por aquele indicador. E o indicador, a gente precisa, né, trazer aqui uma reflexão que esse indicador, ele não é apenas burocracia, não é apenas um controle, né? Um indicador, ele traduz ali o cuidado prestado para aquele processo. E ele precisa ser uma ferramenta de decisão. O indicador ele precisa se tornar essa ferramenta de decisão, de apoio para a gestão, de apoio nesse direcionamento da equipe. E ele precisa gerar uma ação. Né? Assim, às vezes a gente faz alguns momentos de assessorias e alguns gestores eles acabam ficando, vamos dizer assim, conformados com aquele número, né? Achando que todas as possibilidades de melhoria foram esgotadas. Mas muitas vezes a gente, né, faz as provocações e entende que ainda precisa ser visualizado, aprofundado aquele dado, aquele número, para que de fato aquela mudança aconteça. Né? Então a gente precisa partir desse início. O ponto de partida seria o quê? A construção correta daquele indicador. E como é que a gente faz essa construção correta? Né? Qual é o direcionamento ideal? É a gente partir de um problema real, um problema concreto. Por exemplo, se a gente tem lá trabalha num serviço que tem um pronto atendimento, né? Onde o tempo de espera para atendimento é algo muito importante da gente gerenciar, né? Esse acesso, como é que está sendo esse acesso, a qualidade desse acesso, né? Então a gente precisa identificar quais são os problemas. É o que? É o tempo elevado? Está demorando muito para aquele paciente ser atendido? A gente tem recebido muitas reclamações, tanto da equipe como também do próprio paciente, da família, em relação à demora no atendimento. E aí, o problema também seria esse risco assistencial, do paciente estar ali aguardando, por exemplo, uma classificação de risco, aguardando, então, um atendimento médico, que, se não for visto no tempo oportuno, ele pode deteriorar, pode agravar. E o mais importante, né, a partir do problema identificado, seria a ação realizada. Então, se eu estou vendo que eu estou tendo um aumento, um alargamento desse tempo de espera, a gente precisa atuar, né, realizar alguma ação. Ou revisar um fluxo, né, revisar esse processo, identificar quais são aí os gargalos desse processo que está atrapalhando aí a fluidez desse processo. A gente precisa redefinir prioridades, a gente precisa ter um acompanhamento diário, porque muitas vezes a gente acaba olhando no retrovisor. Né? Então, o mês já acabou, eu vou analisar o indicador, mas os 30 dias já se passaram. Né? Então, a gente não acompanhando de forma tão contínua, né, olhando quando a gente tem um problema real, a gente não tiver um acompanhamento mais próximo, então a gente vai ficar sempre para trás, né? Então, a importância dessa ação, desse olhar contínuo e esse monitoramento diário. Ou um monitoramento mais próximo, né, dependendo aí do indicador que a gente vai estar atuando. E essa ação realizada, ela vai levar a um resultado, né? Se espera-se um resultado melhor. Como, por exemplo, aqui a gente traz como exemplo a redução do tempo de espera, uma melhor experiência do paciente, né?
naquele processo, ou uma maior previsibilidade do processo. Então, percebam que aqui a gente consegue ver um caminhar, né? Uma evolução, uma ação, que é isso que a gente vem, né, tocar nessa tarde, né, da importância de agir, né, de não só coletar, mas a gente também precisa agir. E pode, né, a gente pode se perguntar, e como é que eu posso, como é que eu escolho o indicador, né? Como é que seria a estrutura desse indicador? Aqui a gente traz 5 pontos, né? Existem mais pontos, mas aqui a gente sugere minimamente esses pontos para se escolher o indicador, a estrutura desse indicador. Ele tem que ser um indicador com um nome claro, né, onde as pessoas compreendam, né, pelo título dele, o que é que esse indicador ele quer trazer. É importante também a gente ter uma fórmula simples, algo simples, onde as pessoas consigam compreender como é que é feito o cálculo. É importante também a gente ter uma fonte confiável. É uma fonte confiável no qual a gente tem a segurança daquela informação, que aquele dado, de fato, ele vai ser seguro, vai ser fidedigno. É importante também a gente definir uma frequência. Esse indicador ele vai ser quinzenal, ele vai ser coletado diariamente, ele vai ser coletado mensalmente, e é importante a frequência tanto da coleta do indicador, como também a frequência, a definição dessa sistemática da análise daquele indicador. E, mais uma vez, eu trago aqui a importância da gente, da definição do responsável, né, de quem vai ser o responsável por aquele indicador. E um ponto também muito importante é a clareza da definição de uma meta, né? Então, eu defini o indicador, mas esse indicador ele precisa ter uma meta estabelecida, precisa ter um direcionamento. E por que que a gente precisa dar esse direcionamento? O indicador ele fazer sentido, para ajudar no direcionamento da tomada de decisão, para eu saber se o meu desempenho, eu estou bem, eu não estou muito bem, eu preciso de fato dar um gás aqui, melhorar, porque meu desempenho não está ainda no esperado. E também, quando a gente tem uma meta, né, eu ajudo também no engajamento da equipe assistencial, porque eu sei aonde eu quero chegar, né, eu quero chegar como, por exemplo, que a gente trouxe. Eu quero reduzir 5% das infecções hospitalares. Em qual período? Por quanto tempo? Neste ano? É nesse trimestre? É no semestre? Bom, neste indicador aqui, eu já quero aumentar a taxa de adesão ao protocolo sepse, por exemplo, aqui até dezembro. Esse aqui, o outro exemplo, eu quero alcançar uma taxa de ocupação de 85% até junho. Então, percebam que na meta a gente vai precisar colocar tanto o que é que eu quero, né? Qual é o meu objetivo? É reduzir, é aumentar, é alcançar? Quantificar, né, quanto que eu quero aumentar, quanto eu quero reduzir, quanto eu quero alcançar, que a gente citou o exemplo de 5%, 10%, 85%, e no prazo. Em qual prazo, né? Prazo é no final do ano, é no semestre, é no próximo ano, no triênio. Então, a gente precisa ter essa direção para que a gente consiga se avaliar, se autoavaliar e verificar se a gente está indo no caminho adequado. E como eu estabeleço uma meta? Né? Então, essa pergunta muitas vezes a gente recebe, né, quando a gente faz essas assessorias de processo, né, assessorias de indicadores. Muita gente pergunta, mas Camila, como é que eu estabeleço uma meta? Existem aqui algumas sugestões. Né? Se for algo, né, algo que a gente já mensure, que a gente já tenha alguma linha de base, a gente tem algum histórico da nossa instituição,
a gente consegue observar essa tendência desse indicador, a gente pode utilizar esses dados, né, reais, esse olhar interno, né, olhar interno para aquela instituição, como uma referência para eu estabelecer uma meta. Mas, Camila, se eu não tenho, é um indicador novo, eu não tenho histórico, eu não tenho linha de base, existe alguma outra possibilidade? Existe também. Qual seria? A gente utilizar uma referência externa, né? Fazer um benchmark no mercado, ou então, se eu não tenho essa informação como um benchmark, será que existe alguma diretriz, alguma normativa, alguma recomendação nacional ou internacional que traga um dado aceitável, uma meta aceitável? Não, não tenho. Então, não tenho uma linha de base, eu não tenho uma referência externa para esse indicador, e o que é que eu posso fazer? A gente pode iniciar a mensurar aquele indicador, vai se construindo esse histórico, e depois de um período que você estabelece, dependendo do tipo de indicador, mas provavelmente 6 meses seria um bom tempo, de 3 a 6 meses, você consegue fazer uma projeção de meta, né? Então, inicia-se olhando internamente para um histórico. Se eu não tiver, eu faço esse olhar externo. E se eu não tiver, a gente pelo menos já faz um início de coleta, de mensuração, para que em breve a gente mensure uma meta. E essa meta é muito importante que ela seja desafiadora. Por quê? Para ela causar uma transformação. Se uma meta não for desafiadora, ela não causa transformação. Porém, o desafio ele tem que ser possível. Então, a meta fácil, ela não gera uma melhoria, mas a meta impossível, ela desmotiva. Então, tem que ser desafiador, mas possível. E um outro ponto que a gente também vê na prática é a necessidade, a importância da revisão contínua. Porque muitas vezes a gente observa em algumas instituições a meta ali, essa meta é 90% ad eterno, né? Então a gente precisa fazer os ajustes conforme a evolução. Então a meta ela precisa ser ajustada. Alcançou aquela meta, aquele comportamento, aquela cultura, ela já foi estabelecida, então vamos ousar um pouco mais. O que é que a gente pode ousar? E um outro ponto importante é que, às vezes, a gente quer o ideal, né? Eu quero uma conformidade de 95%. Porém, quando a gente faz o diagnóstico, né, daquele processo dentro da minha instituição, eu observo que naquele momento a gente está um pouco distante dos 95%, né? Então, por que não estabelecer uma meta gradativa? Porque eu não consigo neste momento 95%. Mas será que neste momento eu consigo os 80%, por exemplo? Os 82%? E na medida que a gente for alcançando, a gente vai engajando a equipe, a gente vai se desafiando mais, vamos se desafiando para ir além. Então, esse é um ponto também muito importante, porque às vezes a gente quer o ideal, mas o ideal está tão desafiador que desmotiva. Então, vamos então ir crescendo e melhorando aos poucos, para que a gente consiga de fato chegar no ideal. E uma metodologia que é muito interessante, muito bacana, né, para essa escolha do indicador, é a metodologia SMART, onde nessa metodologia a gente utiliza a clareza do indicador de uma forma qual indicador ele é específico, o que exatamente ele vai ser medido. Esse indicador ele é mensurável, eu consigo medir, eu consigo quantificar essa meta, ela é atingível, eu consigo alcançar com os recursos que atualmente eu possuo?
ela é relevante, tem impacto no cuidado do paciente, ela impacta na estratégia da organização, ela vai solucionar algum problema latente no meu setor? E ela precisa ter um tempo, né? Um tempo de concretização, né? Precisa ser temporal. Então, a meta que não incomoda, ela não transforma. Então, ela precisa incomodar para gerar esse crescimento, esse amadurecimento do processo. E algo também que, às vezes, em algumas instituições é esquecido, mas que é de extrema importância, é o chamado ficha técnica do indicador. A gente não tem como ter um dado confiável se eu não tenho a ficha técnica daquele indicador. Por que que ela é tão importante? Porque ela garante uma padronização, ela garante a confiabilidade e ela me ajuda na tomada de decisão de uma forma mais segura. Quando não tenho aquele indicador padronizado, o que é que vai me levar? Vai me levar a uma interpretação subjetiva, onde cada profissional pode compreender que aquele indicador se mede de uma forma diferente, né? Cada setor ele pode medir diferente. Aquele dado ele vai perder a confiabilidade e aquela minha decisão ela pode me levar a um direcionamento equivocado. Então, esse dado, se a gente não tiver a padronização, não tiver um padrão, ele deixa de ser a informação e é um risco, porque vai me levar a um caminho de decisão equivocada. Então, a ficha técnica é uma ferramenta simples, mas extremamente importante para garantir a confiabilidade daquele indicador. E aqui a gente traz alguns elementos importantes para a ficha técnica. Né? A gente tem uma sugestão de pontos importantes que precisam ou podem estar nesse instrumento, como o objetivo daquele indicador, a meta, os critérios de inclusão e exclusão do numerador, do denominador, é importante essa clareza, né? O que, é que a gente vai considerar nessa amostra? A fórmula, de onde vem essa fonte de dados, qual a periodicidade e qual o responsável. E, ok, Camila, a gente definiu o indicador baseado aí num problema real, alinhado à estratégia. E aí, agora, comecei a coletar, termina por aí? Não, não termina por aí. A gente tem o monitoramento, que é o acompanhamento. E que estratégias a gente pode usufruir para que a gente consiga esse monitoramento inteligente? A gente pode trabalhar com criação de rituais de prestação de contas, por exemplo, trabalhar com a gestão à vista daqueles indicadores, trabalhar com momentos rápidos de briefing entre as equipes, para que a equipe se sinta parte do processo e estabelecer uma sistemática. Essa sistemática, ela gera uma cultura. Sem a cultura, a gente não consegue evoluir na gestão da qualidade. E um erro que é muito comum, né, de acontecer numa reunião de indicadores é uma leitura simplesmente daquele gráfico, né, onde o gestor está ali, apresenta aquele gráfico, né, se prepara para apresentar aquele gráfico, mas por trás daquele gráfico não tem uma ação. Então, a gente precisa fazer com que esses rituais estabelecidos na organização, ele gere ações, ele gere decisão, gere mudança, gere transformação. E porque muitas vezes a assistência não se conecta a esse mundo, né, da gestão dos indicadores, porque muitas vezes ela não entende o indicador, não faz sentido para ela não vê impacto na sua prática, ou ela não participa da construção, não participa da análise, e enxerga aquele movimento como uma cobrança. Então, a gente precisa empoderar a assistência, né, dentro
desse contexto e reconectar, fazer com que isso faça sentido para que a equipe, de fato, né, nos apoie nesse direcionamento. E como é que a gente reconecta com a assistência, né? A gente pode trazer, né, como eu disse, um indicador para um problema com cuidado real, conectá-lo com o cuidado, incluir a assistência nessa construção, na participação, na escuta ativa da equipe, tornar sempre aquela temática tentar trazer de uma forma simples e clara, né, uma linguagem acessível, né, onde as pessoas consigam não só ouvir, mas visualizar aquelas informações, aqueles dados, aquele compartilhamento, né? Não adianta só a gente compartilhar a informação do resultado do indicador, por exemplo, no quadro de gestão à vista, a gente deixa lá, mas se não existe um ritual que gere junto com a equipe uma dinâmica de traduzir aqueles números em informação, né? Então a gente precisa fazer o movimento, aquele dado ele tem que gerar movimento. A gente precisa dar um significado, conectar com a segurança do paciente, ajudar aí nas decisões práticas do dia a dia. E esse monitoramento, quando a equipe está empoderada, quando o técnico de enfermagem ele compreende a importância do seu papel, a importância de ali fazer aquele cuidado, né, por exemplo, de prevenção de uma PAV, né, ali, da cabeceira elevada. Então, quando ele compreende, né, o impacto disso, por que aquela ação sendo realizada, qual o benefício, né, ao paciente, ele entende e o resultado muda. Então, o ideal é a gente ter menos indicadores, mais foco e mais ação. A gente precisa ter esse movimento. E aqui a gente, né, traz um exemplo, uma imagem, né, tentando traduzir tudo aí que a gente já conversou, né, quando a gente tem os dados, né, soltos, essas peças soltas, elas acabam não tendo sentido. Mas a partir do momento que eu começo a fazer o tratamento desses dados, classificando, organizando, né, para gerar um visual e transformando aquele dado, né, contextualizando ele, como a gente coloca aqui, como transformando em história, ele vai gerar uma decisão. Então, a gente precisa tratar esse dado para que a gente consiga melhor tomar a decisão. E para que isso aconteça, né, para que a melhoria aconteça, ela não vai acontecer por acaso. Precisa-se de um método daquele caminho, a gente precisa de um caminho. E aqui, quando a gente segue um método, a melhoria ela vai acontecer naturalmente. Então, esse caminho, né, que a gente sugere para se trabalhar é o que muitos já conhecem, né, o que é o caminho da melhoria, né, o caminho do PDCA, PDSA, onde a gente trabalha de forma por etapas, onde a gente mensura, a gente entende, a gente age, a gente aprende, a gente melhora. E ele é um ciclo, porque ele nunca vai ter fim, né? Porque a melhoria ela é sempre contínua. Então, a partir do momento que eu trabalho com o ciclo de melhoria, que eu rodo o famoso PDCA, a gente vai conseguir evoluir nos resultados daquele monitoramento. E quando a gente age de uma forma sem utilizar um método, sem utilizar uma lógica, a gente acaba tendo muitos retrabalhos. Por quê? Porque eu acabo analisando aquele número de uma forma superficial, eu acabo repetindo aquelas ações de um mês para o outro, e eu não consigo enxergar um avanço. E quando eu não enxergo o avanço, isso com o tempo vai desmotivando a equipe. Então, a gente precisa ter um método de trabalho para gerar essa mudança. E o que gera, né, assim, a mudança ao longo do processo de gestão dos indicadores são as pequenas ações. Porém,
pequenas melhorias, pequenas ações, elas precisam ser constantes. Não adianta eu fazer hoje e amanhã já não fazer. Então, a gente precisa ter a sistemática, a constância, para que a transformação aconteça. É igual quando a gente quer perder peso, né? Se eu for para academia apenas uma vez por semana, se eu não mudar minha alimentação, se eu não tiver essa constância, dificilmente eu vou conseguir o meu resultado final, que seria perder peso. Então, dos indicadores, é essa mesma lógica. A gente precisa ter as pequenas mudanças, que são mudanças intencionais, né, para causar uma melhoria, ser constante para gerar uma transformação. E como é que a gente precisa fazer isso? De uma forma rápida, né? Testar as mudanças, vamos aqui mudar o processo, vamos ajustar esse fluxo, testa, deu certo, não deu certo, replica, amplia, começa em pequena escala, depois amplia, e aí a gente vai ajustando continuamente e garantindo essa padronização. E a cultura da melhoria contínua, ela vai acontecendo, ela vai se fortalecendo dentro da equipe. Porque a partir do momento que a equipe consegue enxergar que nós estamos como processo evoluindo, alcançando as metas, começa-se a aumentar o engajamento, começa-se a contaminar positivamente aos demais. Então, esse compartilhamento, essa comunicação, ela é essencial para o engajamento da equipe na cultura de melhoria contínua. E já indo aqui para o finalizando, né, o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe aqui 3 pontos, né, bem importantes que durante esse período aqui a gente conversou, né, da importância do indicador, ele gerar uma ação, né, não ser só um número, mas gerar um movimento. O dado, ele precisa gerar uma decisão, né? O dado só tem valor quando ele gera uma decisão. E um outro ponto muito importante para ficar nessa tarde é que a melhoria acontece na ação do dia a dia, né? A continuidade das minhas ações vão gerar a transformação. E eu finalizo, né, com essa frase onde ela traduz, né, assim, tudo que a gente conversou nessa tarde, que o paciente ele não vai ver o indicador, mas ele sente o resultado dele. Então, que a gente possa nessa tarde, né, sair com esse olhar. Não é só mais um número, é uma vida que a gente poderia ter salvado, é uma vida que poderia ter permanecido menos tempo dentro da minha unidade, né? Então, que a gente possa ajudar, né, as nossas equipes a enxergarem esse lado daquele número, para não ser um olhar tão frio, né, diante daquele dado, mas que a gente possa compreender que por trás dos dados existem vidas e que eu preciso agir diante dos números que eu tenho. Se eu não agir, eu não consigo transformar. Se eu não transformo, eu não consigo gerar resultado diferente e além de tudo, eu não consigo prestar uma assistência de qualidade. Era isso que eu queria hoje, né, conversar com vocês, né, e fico aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Maravilha, Camila, muito obrigado, parabéns pela sua abordagem, foi muito clara, trouxe para nós aí os pontos essenciais do início, meio e o, entre aspas, fim desse processo, porque ele é um ciclo contínuo, né? Entender os indicadores é uma forma, inclusive, de pensar não só essa temática da gestão por resultados, mas olhar para os indicadores como esse ponto que conecta, inclusive, com gestão de riscos, gestão documental, gestão por processos, os projetos da instituição.
entendendo que é talvez essa engrenagem, né, que faz com que todos esses assuntos, essas caixinhas da gestão da qualidade, elas se movimentem. Porque um dos pontos que talvez a gente enfrente, né, Camila, ao longo do tempo, é olhar a qualidade como muito abstrata, como Sim, ações, entre aspas, só focadas na humanização, na experiência do paciente, sendo que, na verdade, essa palavrinha gestão, ela faz toda a diferença para pensar a qualidade, a segurança, os processos de acreditação. Então, para fazer gestão, a gente precisa de números, e os indicadores trazem essa questão que é muito importante, né? Então, obrigado pela sua explanação. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente discutir um pouquinho. Uma delas vem da Edila Maria da Silva, que ela está perguntando, ela traz, o indicador é considerado confiável se estiver descrito objetivo, fórmula nos protocolos e documentos institucionais, ou só vale, ou só é válido ali se estiver na ficha técnica de cada indicador. Então, é mais ou menos para a gente entender se trazendo a explicação do indicador dentro de um protocolo, de um documento, já serviria ou ainda assim precisaria de uma ficha de parametrização. pronto, ótima pergunta, né? Assim, o que é que a gente é, recomenda, né? Cada instituição vai ter uma forma de trabalhar esse padrão, mas se a ficha seria o instrumento ideal, porque lá você vai considerar todos os elementos que muitas vezes no protocolo a gente não consegue descrever, né? Porque muitas vezes no protocolo a gente coloca só os principais pontos. Lá na ficha a gente detalha, né? A gente detalha qual é a fonte de coleta, é no sistema, é numa planilha, é no prontuário, né? A gente consegue estabelecer também o responsável, que muitas vezes no protocolo vai mencionar, mas não vai dizer quem é o responsável daquele setor, né? Porque às vezes é um indicador que é mensurado em mais de uma unidade, né? Permanência, ocupação, paciente dia, né? Então, assim, a ficha, eu considero ela muito valiosa, porque ela traduz, né, assim, todos os elementos que me garantem a confiabilidade do dado, que muitas vezes, né, assim, no protocolo eu não consigo aprofundar tanto. Mas a ficha também é algo simples, né? Assim, quando a gente fala em aprofundar, pode dar a ideia de um negócio bem complexo, mas não. Ela é simples, é um formulário de uma página, assim, onde a gente consegue trazer essas informações. O que é que muitas vezes acontece? Em alguns protocolos, dentro do protocolo, coloca-se em anexo a ficha do indicador, né? Para poder facilitar essa compreensão para não criar um outro documento de consulta para a equipe que vai gerenciar. Também seria um caminho, né, para a gente também não ter muitos documentos. Perfeito, Camila. É aquela máxima de quando a gente entende que a redundância é também importante em algumas situações, né? Então, o protocolo vai falar sobre o indicador, mas a ficha de parametrização é essencial porque ela detalha mais. Se ela vai estar em anexo, anexada ali a esse protocolo, é uma tomada de decisão da instituição. Seria esse caminho, né? Perfeito. A Emily Tainá Moreira Santos trouxe. Os indicadores são importantes, isso é um fato. Porém, muitas vezes nos deparamos com profissionais que não entendem os indicadores cobrados deles. Então, a pergunta que eu acho que é a pergunta de milhão: como melhorar o engajamento da equipe com os indicadores? Essa pergunta aí é um desafio, né? Assim, acho que no mundo, né? Assim, esse engajamento, né? Esse, esse, esse empoderamento da equipe, né? De fato, não existe uma fórmula mágica, né? De fato, vão ser um conjunto de estratégias que a gente vai precisar, como qualidade, né? Atuar para que a gente consiga fazer com que os nossos gestores compreendam a importância de mensurar e fazer a gestão do indicador, né? De não só coletar o dado, que é mais ou menos o que a gente conversou, né? A gente precisa trazer para aquele gestor, precisa fazer sentido para ele, né? Precisa fazer sentido, precisa estar linkado ali com algum problema dele, né? Porque muitas vezes a gente estabelece vários indicadores, mas às vezes ele não consegue dar conta
uma centena de indicadores que ele tem que gerenciar. Então, gente, a gente precisa, eu tenho, sei lá, 30 indicadores, não tem condição do gestor gerenciar 30 indicadores. Vamos ver aqui o que é prioritário, né? O que é que, de fato, vai causar um impacto naquela assistência. E assim a gente vai trabalhando, é um trabalho de formiguinha, né? Formando, a gente aborda o gestor de forma de capacitação, de treinamento, a gente aborda individualmente durante o que a gente chama de assessoria, a gente está junto com o gestor, vai discutir aquele indicador, a gente tenta fazer algumas provocações para gerar essa mudança de chave, que muitas vezes, dependendo da maturidade do gestor, demora mais um pouco, mas tem gestor que é mais rápido, né, que já compreende, já se envolve, mas, de fato, é um trabalho contínuo, né, constante, e é de estratégias múltiplas, para a gente conseguir fazer com que essa cultura seja estabelecida. Perfeito. E a gente teve também alguns comentários aqui sobre a palestra. Letícia parabenizando pela bela apresentação, Clarissa também dizendo excelente apresentação, José de Arimateia trazendo que é um tema de grande relevância, Daniele Jacques também reforçando a extrema importância do assunto, Eric parabenizando a ótima apresentação e Paulo Roberto também agradecendo a ótima orientação que foi trazida. E Camila, para a gente caminhar para os nossos para a nossa conclusão, acho que esses pontos que foram aqui abordados pelas nossas perguntas dos participantes, eles se interconectam num ponto muito importante, que é uma base que é educacional com relação aos indicadores. Então, a ficha de parametrização é o lugar de orientação. Pensar como engajar esses colaboradores também parte de um lugar das pessoas saberem do que nós estamos falando. Indicadores talvez sejam um dos temas mais desafiadores para a gestão da qualidade, considerando que nem todos tiveram esse tipo de conhecimento na graduação, ou mesmo em algumas pós-graduações que foram realizadas. Então, eu queria só a sua visão, sua reflexão de como os indicadores podem ser ainda mais priorizados, por exemplo, na educação sobre a gestão da qualidade, sobre os processos educativos, os treinamentos que são realizados, como a gente conseguir que os colaboradores assistenciais, administrativos e de apoio de diferentes níveis hierárquicos e cargos, eles consigam olhar para esses indicadores e saberem do que a gente está falando, que acaba sendo um dos desafios prioritários para a qualidade, né? Verdade, verdade, muito, muito bom essa sua, né, leitura, né, de tudo que a gente, né, tocou aqui, mas, assim, o que é que eu percebo, né, assim, no nosso dia a dia, na nossa prática, ao longo aí do trabalho, de trabalhar com a qualidade, né? De fato, para a gente chegar até a ponta, precisa vir de cima, né? A alta gestão, a gente precisa conquistar, né? A partir do momento que eu tenho uma alta gestão conquistada nesse sentido, né, da importância da gestão do indicador, do gerenciamento dos meus processos, a gente consegue ir descendo os níveis, né? Então, a gente começa pelo nível estratégico, essa compreensão, esse engajamento, esse empoderamento. Por isso que é tão importante ter muito claro, né, os indicadores estratégicos, para onde a instituição está indo, porque daí se começa um movimento estratégico que vai desdobrando no tático e no operacional. Depois a gente vai conquistando a equipe tática, né, os gestores, coordenadores, né, para que eles compreendam também a importância desse movimento. E vamos seguindo para o operacional. Só que o que é que acontece muitas vezes? Para no tático. O gestor, muitas vezes, não desce até a operação. E aí ele fica como naquela imagem que eu coloquei, de na cabeça, né? Com as mãos na cabeça, preocupado, meu Deus, as pessoas não estão enxergando, né? As vidas que a gente poderia ter evitado, né? As percas, né? E aí, porque a comunicação ela precisa descer, né? Ela precisa descer. E a gente precisa encontrar, como gestor, estratégias de alcançar a ponta. Porque muitas vezes o que, é que acontece? Ah, não, eu coloquei no grupo do WhatsApp. Eu botei os indicadores no grupo do WhatsApp, um exemplo, né? Ah, eu coloquei no quadro de gestão à vista lá do setor. Ah, eu coloquei na televisão do refeitório.
mas assim, vira paisagem, né? Assim, vai virar paisagem. Não vai fazer sentido porque as pessoas vão só passar e não vão internalizar. Por isso que é muito importante a gente criar uma cultura de rituais, né? Assim, em qual sentido? É um ritual de prestação de contas, um ritual de comunicação, um ritual de, de debrief, é um ritual de. Então, assim, esses pequenos movimentos, se forem constantes, nos apoiam nessa cultura de melhoria. Então, a gente precisa ter esse hábito do ritual, né? De ter estratégias de alcançar o gestor alta gestão, alcançar a, o tático, ali, o gestor, o coordenador, e alcançar a ponta. Que lembre-se, não vai ser a mesma estratégia. Não tem como eu alcançar todo mundo com a mesma estratégia. Então, a gente, como qualidade, vai ter que perceber qual a melhor estratégia de comunicação para eu alcançar esses 3 níveis hierárquicos dentro da minha instituição, para a gente ter essa cultura estabelecida de melhoria contínua. Maravilha, Camilo, faz todo sentido. E eu queria te convidar agora para suas reflexões finais, suas considerações finais da nossa discussão de hoje. Assim, gostaria de agradecer assim profundamente pela oportunidade, né? Assim, eu sempre fico muito feliz em poder colaborar com essas iniciativas, né? A gente tem aqui um fórum aqui no Ceará de qualidade, que é o Quali Summit, assim, ele um momento muito rico que a gente faz de compartilhamento de troca de informações, né? De várias pessoas apresentam os trabalhos, a gente chama palestrantes de fora. Então, assim, sempre é muito importante a gente estar falando de qualidade, né? Então, sempre que a gente, né, tem a oportunidade de estar compartilhando, a gente vai sensibilizando, porque é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente precisa criar formas de tocar, né, os nossos gestores, os nossos colaboradores, para poder conseguir deixar de uma forma mais robusta esse e disseminar, na verdade, a qualidade que ainda precisa ser ainda mais disseminada, né? Já vem ao longo dos anos evoluindo, mas a gente precisa cada vez mais se comunicar mais, né, dialogar mais sobre isso, conversar mais sobre indicadores. E quando a gente errar, a gente volta, depois vamos aqui, vamos ajustar, vamos para frente. Então, assim, esse movimento ele precisa acontecer e o indicador ele precisa ter esse movimento, né? É, é, gerar uma ação, gerar uma transformação. Se ficarmos na inércia, a gente não consegue mudar a cultura. Então, eu queria, né, terminar com isso, né, da importância desse movimento, da importância da ação e lembrar e pedir que a gente não é só um número, né? É uma vida que está ali, né? Que a gente poderia estar atendendo com um cuidado, né? Uma assistência mais segura. Então, que a gente consiga sair dessa frieza do número para a empatia daquela vida, que eu acho que aí gera sentido, né? Porque o ser humano ele é bom, naturalmente ele é bom, ele quer causar uma boa impressão, ele quer provocar uma mudança, mas quando a gente olha muito frio, acaba que as coisas ficam mais difíceis. Mas quando a gente olha com empatia, né? O olhar ali do cuidado, do paciente, daquilo ali poderia ser alguém da sua família, tudo muda, né? Então, acho que seria essa a mensagem final que eu queria deixar para vocês nessa tarde. Perfeito. Obrigado, Camila, novamente. Estamos, então, ao final de mais uma edição do Fórum do IBROS, ONA e YES, com apoio do Ensino Agir. Agradecemos novamente a nossa palestrante pela contribuição que foi tão relevante e a todos vocês que participaram ativamente e pelo interesse no tema. Em breve nós temos novos encontros, então acompanhe as divulgações pelas redes sociais do IBROS e dos parceiros para que você possa se inscrever e participar gratuitamente. Todos os certificados desses fóruns são enviados após o evento, então fiquem atentos aos seus e-mails para receber seus certificados. E esse conteúdo também fica gravado e disponível na biblioteca do Ensino Agir, junto aos parceiros, para que você possa compartilhar com seus colegas. Muito obrigado a todos, obrigado Camila, obrigado a toda a equipe que proporcionou e estruturou para a gente realizar esse fórum hoje. Um abraço e até a próxima.
Obrigado por participar do Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação. O IBROS, a ONA e o Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir, seguem comprometidos com a qualidade, a segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Seguimos juntos na construção de práticas mais seguras, eficientes e responsáveis para o sistema de saúde. Para assistir às edições anteriores desse encontro, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Nos vemos na próxima edição.